7, vocês vão ver alguma coisa aí que a gente já falou sobre também, né? Ele começa como uma advertência contra a mulher adúltera, que na verdade aqui é contra, né, o pecado. A gente já falou sobre a imoralidade sexual, então ele está falando mais uma vez sobre a imoralidade sexual e a advertência contra esse tipo de pecado. Você vai ver aqui Salomão contando uma história de um jovem, né? E ele vai fazer a diferenciação, né? No final da história, a gente vai ver a conclusão disso, a diferenciação de uma pessoa que tem entendimento, tem sabedoria, e as atitudes de uma pessoa que não tem a sabedoria, né? Como essa pessoa age, como essa pessoa cai facilmente, né, nas armadilhas. Então é isso que a gente vai ver aqui nessa história. Então ele começa contando, né? Meu filho, eu vou ler na NVI que fica mais fácil para o pessoal que está fora de casa conseguir compreender, né? Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos com a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos. Escreva na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame o entendimento de seu parente. Eles o manterão afastados da mulher imoral e da mulher leviana com suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, entardecer do dia, chegaram as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa, uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com a doçura dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravessasse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Conseguiram acompanhar? Tá tudo certinho, né, na internet. Então aqui, gente, a gente já falou também sobre esse assunto no capítulo 5. E agora Salomão volta novamente com uma advertência, com um conselho, né, para o seu aprendiz ou para o seu filho, como vocês entenderem. Quando ele começa assim, meu filho, né? Alguns entendem que ele está falando para um filho, outros entendem como se fosse um professor, né? Ensinando para o seu aprendiz, né, a sabedoria, passando a sabedoria para o seu estudante. E ele começa, olha, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. É a sabedoria falando, obedeça, né,
as palavras da sabedoria. Guarde a palavra de Deus, porque essa sabedoria aqui que nós já conversamos, nós já falamos no início, essa sabedoria não é uma sabedoria humana. É uma sabedoria que vem de Deus. E ela só vai conseguir ser adquirida na minha e na sua vida a partir do momento em que nós começamos a temer a Deus, né? Que nós começamos a observar a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, através das nossas orações, quando nós clamamos também, né, pela sabedoria nas nossas orações. Então, é um ciclo, né? É um conjunto de atitudes que vai fazer com que essa sabedoria que só vem através de Deus, essa sabedoria não vem através, por mais... tem um monte de livro aqui atrás de mim. Essa sabedoria, isso aqui é conhecimento. Isso aqui atrás de mim é conhecimento. Uma pessoa pode estudar muito, ela pode ler muito, ela pode conhecer muitas coisas, mas se ela pegar isso aqui só para conhecer, isso é só conhecimento, né? A sabedoria que vem de Deus, ela não é só conhecimento, é sabedoria para a vida, né? E aí, essa sabedoria a gente já viu aqui que a gente adquire através da estudo de palavra, que é o que a gente está fazendo aqui, oração, temor do Senhor. Porque o temor do Senhor faz com que a gente ame o que Ele ama, que a gente rejeite o que Ele odeia, né? Que faz nós termos a vontade de sermos obedientes e fiéis a Ele. Então é tudo isso, através de tudo isso vem essa sabedoria aqui, essas palavras que Ele está falando aqui. E aí ele fala assim: guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Toda vez que a Bíblia está falando sobre a menina dos olhos, por que a menina dos olhos? A menina dos olhos é a nossa pupila, né? Que aqui, ó, como tá ligada a luz, vocês veem até que tem um reflexo da luz em mim. Isso para eles era considerado algo muito importante. Porque a menina dos olhos, a pupila dos olhos é algo muito importante, porque é através dele que a gente enxerga, né? É através da pupila, da menina dos olhos que a gente enxerga, mas também é um local, né, muito vulnerável. A pupila dos olhos, qualquer coisa, se você bate no seu olho, né, se algo perfura o seu olho, pode ser se perfurar a sua pupila, né? Pode ser que você perca a sua visão. Então, quando você perde a menina nos seus olhos, você fica nas trevas. É o que ele está falando aqui. Então, proteja. Proteja essa palavra aqui, proteja esses ensinamentos, proteja a sabedoria que vem de Deus, proteja tudo aquilo que você, né, tem ouvido da palavra de Deus, tudo aquilo que você tem aprendido, guarde no seu coração e proteja como você protege isso aqui. Né? Você precisa ter cuidado com essa área aqui, porque é uma área vulnerável, uma área sensível, porém é muito importante. E é assim que ele fala: guarde isso como você protege essa área aqui do seu olho. Amarre nos dedos, escreve na tábua do seu coração. Diga a sabedoria: você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente, ou seja, ame a sabedoria como você ama a sua irmã. Faça do discernimento um membro da sua família, né? Algo íntimo. Tá falando aqui de intimidade, de companheirismo. Como você trata alguém da sua família, né? Intimidade, companheirismo, relacionamento. Isso é a maneira que nós devemos tratar a sabedoria. Por quê? Por que nós devemos tratar a sabedoria como algo íntimo, algo próximo, algo que nós, né, desejamos ter por perto? Porque ela vai fazer com que a gente... Ele já começa a história aqui. Porque só assim, através da sabedoria, do discernimento, elas vão nos fazer nos afastar da mulher imoral, que a gente já falou aqui sobre o pecado, né, da imoralidade sexual, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras, né? Porque a gente já viu aqui que todo pecado começa como algo bom, parece, ele falava da voz, né, da mulher no capítulo 5, mais suave, mais doce que o mel, mas no final, o final parecia o fel, né, de amargo.
Então ele fala, só assim, se você fizer da sabedoria, sua irmã, se você fizer ela parte de você, se você fizer dela algo íntimo, algo que você queira estar perto, se você proteger ela no seu coração, assim como você protege a menina dos seus olhos, só dessa maneira você vai ficar afastado disso. Porque muitas vezes a gente acha que só a sabedoria humana, sabe, só as nossas próprias forças vão fazer com que a gente se livre de alguns tipos de pecados, quando a palavra está dizendo não. Você precisa da sabedoria que vem de Deus, você precisa do Espírito Santo agindo em você, te dando sabedoria, né? O seu conhecimento. Então, o que a gente entende? Quanto mais conhecimento você tiver da palavra, intimidade, porque acho que conhecimento também não é tão apropriado, porque só a leitura da palavra não vai resolver muita coisa para você se você não tiver intimidade com ela, né? Se você não meditar nela, se você não fazer ela virar verdade dentro do seu coração. Porque tem muita gente que conhece a palavra de cabo a rabo, né? O diabo mesmo é que ele conhece a palavra muito mais até do que muito crente. Mas ele só conhece, né? Então é o cuidado que a gente tem que ter para que a leitura da palavra também não seja somente um ato religioso. Eu li a Bíblia 3 vezes inteira nesse ano. Tá, mas o que você aprendeu? O que você praticou? Né? A sabedoria é isso. É você praticar a palavra de Deus. Não adianta você só ler. Tiago mesmo diz que a pessoa que lê, eu não lembro certo versículo, mas a pessoa que lê a palavra e não pratica, ela é semelhante a alguém que se olhou no espelho, né? Como eu estou me olhando aqui no reflexo do telefone, que se olha no espelho, daqui a pouco ela sai da frente do espelho e esquece aquela imagem que ela viu. Então, se você é somente um leitor da palavra, como um religioso lê a palavra de Deus, só por ler, para dizer para todo mundo que está lendo a Bíblia inteira, e não pratica a palavra de Deus, e não pratica a palavra que você tem ouvido, né, dentro da igreja, você está ali só ouvindo, sendo alimentado, passando cartão ali no culto, né, mostrando lá para o seu pastor que você está indo na igreja e você não tem praticado nada daquilo que tem sido ensinado lá. Você é como essa pessoa, né, que se olha no espelho e daqui a pouco esquece. A palavra não vira verdade em você, né? Você não vive os frutos daquela palavra. Então é isso que ele está falando aqui. Aí ele começa contando a história de um jovem. E esse jovem, entre os jovens inexperientes, além do jovem ser inexperiente, ele ainda tinha falta de juízo, né? Faltava para ele o juízo, então faltava para ele sabedoria, faltava para ele o discernimento. Então, o que ele está contando aqui é a história de alguém que não tinha, ou que ainda, apesar de estar ali recebendo as instruções, não tinha a sabedoria, ou não guardava, né, a sabedoria como algo importante para ele. E aí a gente consegue ver então as atitudes ou os erros em que alguém sem sabedoria pode cometer e o final que eles podem trazer. Porque esse jovem sem juízo, né, sem discernimento, sem sabedoria, sem experiência, ele caiu no laço de uma mulher adúltera, né? Ele caiu no laço do pecado, ele se enveredou por esse caminho. O professor aqui, né, o Salomão, contando a história, não fala que ele era um cara mau. Ele não fala, esse jovem era dos mais loucos, né? Esse jovem era um pecador. Não, ele era sem juízo, ou seja, lhe faltava sabedoria. Ele estava lá aprendendo na escola, mas ele era sem sabedoria, faltava a ele a sabedoria divina, a sabedoria que vem através da palavra, a sabedoria que vem através do temor ao Senhor. Faltava isso nele, por isso ele caiu nessa armadilha aqui. Por quê? A gente já estudou aqui também, né? Quando nós começamos com o temor do Senhor e através do relacionamento com Ele, através da palavra, nós começamos a entender, né? O que Deus ama, o que Deus odeia,
Nós falamos aqui no primeiro capítulo, e se você não assistiu, se você não está assistindo desde o primeiro capítulo, desde o primeiro dia, você pode correr para o grupo, para o canal do Telegram, porque lá tem todos os estudos desde o primeiro dia. E nós vimos no primeiro dia as 5 bênçãos, né? 5 bênçãos que a sabedoria pode nos trazer. E dentre essas 5 bênçãos, eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo dia, dentre essas 5 bênçãos, uma delas é discernimento para a gente saber com quem que a gente anda, de quem que a gente deve se afastar. Ela nos dá discernimento do bem e do mal. Então você tá aí, às vezes você fica assim, poxa, eu sou tão enganada. Ai, por que eu só me associo com pessoa que faz as mesmas coisas, né? Geralmente chega algumas pessoas assim na igreja. Poxa, por que eu só me apaixono pelo mesmo tipo de pessoa? Por que as minhas amizades eu sofro o mesmo tipo de decepção todo o tempo? Será que de repente, se você tiver mais discernimento, né? Se você tiver mais conhecimento, se você tiver mais sabedoria, se você buscar mais sabedoria, será que vai faltar tanto entendimento assim para você conseguir reconhecer, né, algumas coisas? Porque ele vai falar aqui sobre o pecado, como ele se apresenta, e a pessoa que foi experimentada na sabedoria, ela vai conseguir reconhecer algumas coisas que esse jovem não reconheceu. Era tarde da noite, chega uma mulher vestida como prostituta. Mas ela não era prostituta, ela era uma mulher casada, né? Ela estava ali adulterando e ela fala isso para ele. Ela fala para ele que o seu marido estava viajando e por isso ele podia entrar na casa dela, né? E aí ele mostra como essa mulher vem, e eu acho interessante nessa palavra que chega um momento que ela fala para ele tudo que tem dentro da casa dela e chama ele para uma noite de amor, para eles se embriagarem de amor. E olhando aqui alguns comentários, alguns estudos, né? Como que o pecado às vezes se apresenta se disfarçando, né? Trocando aquilo que é ruim por algo que seja bom. Como assim? Eles não estavam ali para se amarem. Eles estavam ali para pecarem. Não ia ser uma noite de amor, ia ser uma noite de luxúria, uma noite de lascívia, uma noite de prostituição, uma noite de adultério, uma noite de qualquer coisa menos uma noite de amor. Aquela mulher ali não estava buscando, né, o amor. Mas ela chega para ele e fala, não, vamos ter uma noite de amor. E muitas vezes, principalmente na época que nós estamos vivendo, o pecado tem sido chamado de muitas coisas, menos de pecado, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com essas situações também, porque o temor do Senhor e a sabedoria faz com que a gente reconheça o pecado e rejeite ele. E o que tem acontecido é que muitas vezes, até dentro da igreja, as pessoas têm suavizado o pecado, né? Passado a mão no pecado. Ah, não é isso, não é adultério, né? Não é isso, não é bem assim, né? Pecado disfarçado, né? E a palavra fala que quem ama ao Senhor obedece os seus mandamentos, se afasta do mal. A gente vai ver ali no capítulo 8, né? Acho que hoje não vai dar tempo. Que o temor do Senhor está em rejeitar o mal. Quem teme ao Senhor rejeita o mal. E não que a gente fique com o dedo apontando na cara das pessoas. Você está pecando, isso e aquilo. Não, mas a gente rejeita. O pecado continua sendo pecado. Por mais que a gente esteja vivendo em 2020... né, por mais que as coisas estejam muito mais avançadas do que nessa época que isso tudo foi escrito, por mais que milhares de anos tenham se passado, e por mais que hoje a gente tenha, por exemplo, a tecnologia, graças à tecnologia nós estamos aqui hoje juntos estudando a palavra de Deus, né? Se não fosse a tecnologia nós não estaríamos aqui nessa disponibilidade, porque tem gente de tudo quanto é lugar. Mas não é por causa disso
que certas coisas deixaram de ser certas coisas. Não é por causa disso que os princípios de Deus mudaram. Não é por causa disso que o que ele chama de pecado deixou de ser pecado, não. O pecado continua sendo pecado da mesma maneira que era aqui atrás. E nós devemos continuar rejeitando o pecado da mesma maneira que aqui atrás na Bíblia. Né? Porque quem teme ao Senhor se aparta do mal. Quem teme ao Senhor rejeita o mal. E é por isso que nós precisamos também da sabedoria, para que a gente tenha discernimento de certas situações. Porque ela apresenta para ele uma coisa boa. Ela apresenta com ele algo bom. Ah, pastor Djalma, pelo amor de Deus. Uma honra. Com certeza, pode contar comigo. Ela apresenta para ele, pastor Djalma, gente, presença ilustre no nosso estudo hoje. Ela apresenta para ele algo bom. Não, vamos nos embriagar de amor. Né? Vamos fazer algo aqui legal. Quando não, aquilo continuava sendo pecado, aquilo continuava sendo adultério, prostituição, todo nome que você poderia dar, menos amor. E é por isso, e ele vai contando a história desse jovem aqui que caiu nessa armadilha. Ele fala assim, caiu como um boi que vai para o matadouro, né? Como um animal que cai numa armadilha e nem tem noção de que aquilo está levando ele para a morte. É isso que a falta da sabedoria faz com algumas pessoas, até mesmo as pessoas que estão dentro da igreja, mas que não levam, né, que não tem esse temor do Senhor, sabe? Que não tem essa disponibilidade. Ah, obrigada, pastor Djalma, você também tem abençoado muitas vidas. Que ela não tem essa predisponibilidade, né, de obedecer, de ser fiel. Essa predisponibilidade de fazer isso também que a gente tem feito, sabe? De se dedicar a buscar, né, a sabedoria através da palavra, né, através da oração, através do relacionamento com Deus. Isso vai fazer toda a diferença na hora em que a gente se encontra com esse tipo de situação na nossa vida, sabe? Nas tentações, no pecado disfarçado de algo bom, sabe? No pecado disfarçado de algo que você possa fazer. Nessa hora, a sabedoria, né, o conhecimento de Deus, essa sabedoria que só vem através da operação de Deus em nós, através do Espírito Santo, através de tudo isso que a gente já falou, nessa hora aqui, nós vamos ter o discernimento para perceber, para encontrar no meio das lisonjas, das palavras boas, daquilo que se oferece como algo bom, a gente vai conseguir encontrar. E, calma aí, não é isso não. Não é isso que está falando para mim não. Não é isso que está se apresentando. No meio dessa grande oportunidade tem uma armadilha para a morte. E aqui a gente está falando, né, da morte, principalmente a morte espiritual também, né? Principalmente da nossa morte espiritual. E a gente vai conseguir ter o discernimento de perceber essas pequenas sutilezas no meio dessas situações e fugirmos dela. Porque nós já falamos aqui no capítulo 5 e alguns capítulos anteriores também, que elas... E aqui no início do capítulo 7 ele fala também que vai nos manter afastados da mulher imoral, ou seja, afastados do pecado. Porque o mundo que a gente vive é um mundo mergulhado no pecado, né? E a palavra fala que a gente não deve tomar a forma desse mundo. Romanos 12:2. Mas sermos transformados, né? Através da renovação da nossa mente, da nossa mentalidade. Então, a partir do nosso conhecimento da palavra de Deus, a partir da sabedoria, né, que nós buscarmos ter nele, do temor do Senhor habitando em nós, nós seremos transformados através disso. E nos afastaremos dessas práticas, dessas coisas, dessas situações. E viveremos uma vida melhor, uma vida, né, cheia
do conhecimento de Deus, uma vida correta, uma vida íntegra, uma vida que vai gerar frutos, porque a sabedoria tem a capacidade de nos orientar a vivermos assim. É possível nós vivermos uma vida correta no mundo que nós vivemos. Como? Só estudando nas melhores escolas? Estudar nas melhores escolas é ótimo, vai trazer para a gente uma carga, né, de conhecimento, de estudo, de intelectualidade, né? Maravilhoso, você vai estar preparado para entrar em qualquer lugar, para entrar em qualquer universidade, para entrar em qualquer emprego. Mas depois que você entra lá, a sabedoria de como você se portar nesses lugares vai fazer toda a diferença. Se o conhecimento só vai te levar a certos lugares, mas a sabedoria vai te fazer entrar ou sair de alguns para a sua vida, para guardar a sua vida, para guardar a sua vida espiritual, para guardar a sua vida com Deus, para guardar você, a sua casa, né, para te orientar em tudo que você deve fazer, como você deve se relacionar. Não adianta ter só o conhecimento das grandes, né, das grandes instituições se a gente não sabe se relacionar, se a gente não sabe se portar, se a gente não sabe falar, se a gente não consegue discernir o bem e o mal no meio das oportunidades. E tudo isso, a sabedoria que vem de Deus, vai fazer com a gente. Amém? Bom, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu queria ter começado já o capítulo 8, mas não consegui. Ainda estamos defasados, mas vamos lá. Amanhã vamos tentar fazer o 8 e 9, senão a gente vê como que a gente vai fazer. Mas graças a Deus nós voltamos, agora tá tudo bem, tudo certo. Graças a Deus. Amém. Continue meditando nessa palavra, continue estudando esse capítulo aí em casa, veja mais o que Deus vai falar contigo, o que o Espírito Santo vai te orientar. Me marca no Instagram quando você continuar o seu estudo, mostra lá o seu caderninho, o seu estudo para mim no Instagram, tá bom? Se você não tá no Telegram ainda, entra lá para você receber também, até para você acompanhar os primeiros dias se você não teve. E amanhã às 7h30 da manhã, sexta-feira, eu espero vocês aqui, fazermos o dia 8 do Sabedoria Prática. Vamos pegar a palavra de Deus para praticar na nossa vida, né? Palavra precisa ser praticada, palavra precisa virar verdade no nosso coração para a gente agir de acordo com ela. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar para terminar?